Ana Minuto, sou CEO da Minuto Consult. É uma alegria estar com vocês e mentorar os jovens que com certeza vão impactar outros jovens através dos seus projetos. Eu sou a Juliana Aranda, empresária, mentora. Ideia todo mundo tem. A coragem para executar, poucos têm. A oportunidade que esses jovens estão tendo para construir o futuro é aqui que você encontra. Vem conosco, vem mostrar o seu projeto e trazer ideias e inovação para um futuro melhor. Sou Ricardo Tardem, sou empresário há 25 anos, experiência ampla na parte de gestão de pessoas, contabilidade, sou advogado de ofício e espero contribuir com a minha experiência de longa data para que fomente esse mercado e que proporcione melhores resultados para todos nós, principalmente para o empreendedorismo. Eu sou Marina Martins, eu sou empreendedora há 16 anos, já fundei 3 empresas e eu estou aqui para ajudar você, jovem, a descobrir qual a mudança que você pode trazer para o mundo. Eu sou Rosimar Sena, pedagoga sistêmica. A educação e aquilo tudo que você pode trazer para a vida, você pode trazer nesse reality. E eu quero que você, universitário, saia daqui muito melhor do que você chegou. Sou Luiz Burei, empreendedor, mentor, e aqui nos Feras eu estou para ajudar você a transformar aquela ideia de negócio em um negócio lucrativo, rentável e sustentável. Sou Fran Muraca, empreendedora há mais de 40 anos e hoje eu estou aqui para contribuir com feras universitários, porque eles precisam de coragem. O futuro é agora. Eu sou Tieme Carolina, sou empresária, palestrante e agora neurocientista. Eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento para que esses jovens sejam realmente empreendedores extraordinários. Tá todo mundo aí? Hoje eu, Aníbal Teixeira, empresário há mais de 40 anos, eu sempre falo que Em Frente às Feras, você sai muito mais aprendendo do que ensinando, porque essa troca de energia, a gente entender que realmente é disso que se trata. Segunda-feira chegou, gente. Não dá para perder, né? Em Frente às Feras, hoje. Quer saber o que vai acontecer? Então, aguarde aí, logo depois da vinheta, vai ser maravilhoso. Foi essa semana, com o equilíbrio do pensar, sentir e agir, nós vamos nessa mesma linha, porque a mente está lá como nosso carro-chefe. Mas não podemos esquecer das nossas emoções e o nosso corpo, que ele fala. E fala através de como? Tensões. As tensões emocionais é o que mais te paralisa. O medo também te paralisa. O seu corpo congela muitas vezes quando você está paralisada. E aí você não sai do lugar. Você já sentiu isso? Que você tem um monte de ideias e não sai do lugar porque está com medo e porque precisa ir para frente? Pois bem,
O pensar, sentir e agir no equilíbrio vai fazer com que você consiga processar tudo isso e agir. Mas vamos tirar, o que vale hoje é tirar a nossa atenção. Adivinha como? Com uma esponja de lavar roupa, de lavar louça, né? Qualquer tipo de banho. Você pode usar o áspero ou o mais lisinho. Você escolhe. Vamos lá no lugar da tensão. Normalmente a gente acumula muita tensão no ombro. Então, nós vamos usar a esponja e esfrega nessa região. Faz toda a diferença. Olha aqui no braço, já vai aliviando a tensão. E agora aqui no outro braço. Só esfregar sempre com atenção, sem pensar no que eu tenho que fazer. E sim, como que eu passo essa esponja no meu ponto de tensão. Fecha os olhos e observa. Olha, a minha tensão está muito mais leve. Se você quiser, você pode ir passando em cada parte que você sente a sua tensão. De repente, você está com uma tensão na perna, vai lá e esfrega. Sempre de cima para baixo. Para quê? Para que a sua energia possa correr, o fluxo energético aconteça e você autorregule, aliviando suas tensões, e aí você vai conseguir fazer o que estava te paralisando. Segue em frente, que a semana que vem nós vamos também seguir em frente com mais uma dica. Vai lá no @SelmaCosso, Selma com S, C-O-S-S-O, na comunidade Eixe na Pausa e me conta como foi a experiência de usar a esponja no seu dia a dia. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Samantha Neves, especialista em comunicação e diversidade. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto que eu amo falar e eu acredito que poucas pessoas conhecem ou sabem o nome técnico, enfim. E eu quero trazer para vocês aqui a leitura de cenário. O que é a leitura de cenário? É você entender o ambiente ao qual você está inserido ou inserida. E aí, para você começar a entender como funciona a leitura de cenário, tem um teste do pescoço, que também não sei se vocês conhecem, mas eu vou explicar aqui para vocês já irem praticando e já começar a entender o que é a leitura de cenário. O teste do pescoço funciona como? Em todo lugar que você estiver, você faz o teste do pescoço, que funciona assim. Olha para um lado, olha para o outro e começa a entender o que tem ao seu redor. E aí, quando você faz o teste do pescoço, você começa a perceber alguns comportamentos que são parecidos e alguns padrões. Então, quando eu faço o teste do pescoço em uma empresa e eu só vejo homens, então eu começo a ter uma leitura de cenário que é: aqui é um ambiente muito masculino. E aí vem o próximo step. Por que será que esse ambiente é tão masculino? E aí é que vem o meu trabalho. Quando eu faço a leitura de cenário, é para entender por que você só está contratando um perfil de pessoa. Então, muitas vezes, os meus clientes reclamam que só aparece um certo tipo de pessoas para trabalhar na empresa. E eles querem outras pessoas. Então, aparecem muitas pessoas técnicas, muitas pessoas do cálculo, e eles querem uma pessoa mais criativa, que traga ali uma inovação para o negócio. E quando eu faço esse teste do pescoço, entre outros testes, eu começo a entender o cenário e começo a falar para o meu cliente por que ele só está atraindo aquele perfil de pessoas. Então, se você fez o teste do pescoço e começou a observar que na sua empresa você tem um padrão de pessoas e comportamentos, está na hora de você começar a inovar. Porque quando você começar a trazer diversidade, pessoas diferentes para a sua empresa, começa a gerar inovação. Então, se você quer inovar e trazer mais dinheiro para a mesa, não deixe de me seguir nas redes sociais, Samantha Neves. E eu espero vocês semana que vem para a gente falar mais um pouquinho de comportamento, comunicação e diversidade. Um beijo e até semana que vem. Tchau!
Estamos no ar! Isso mesmo, Em Frente às Feras Universitárias. Nós, do Em Frente às Feras, mais em Embi Morumbi, resolvemos fazer uma parceria. Então, quem vai enfrentar os feras são os universitários trazendo projetos bacanérrimos. E se você quiser mudar o mundo, basta sintonizar. Isso mesmo, aqui na TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra. E se você quiser mudar o mundo, é isso mesmo, basta sintonizar no site da emissora, onde você vai poder assistir do mundo todo. Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quando a Kátia me falou que ia ser um programa de empreendedorismo com universitários, eu fiquei muito, muito feliz, porque a minha paixão é empreendedorismo e eu acredito que o empreendedorismo, quando começa na faculdade, é quando a gente tem mais chance de... Eu acho que tem mais chances de continuar. Porque o que eu acredito é que a gente tem que aproveitar a oportunidade da universidade, quando as crianças, os alunos ainda estão assim, começando a vida, para eles já começarem a pensar como que eles vão impactar o futuro do Brasil e do mundo. Bem-vinda! Obrigada, obrigada. Conta pra gente como você chegou aqui, qual é o seu nome e, afinal, o que você faz? Tá, meu nome é Marina Martins, eu cheguei aqui num programa? Na vida? Na vida! Tá, eu sou empreendedora há 16 anos. Eu comecei a empreender, na verdade, porque desde pequena eu sou muito sensível a problemas sociais e ambientais e eu sempre quis impactar o mundo de alguma forma. Então, quando eu fui decidir o que eu ia estudar, eu pensei em fazer ciências políticas. Aí eu pensei que talvez eu ia ser muito revolucionária e não ia dar muito certo. Aí eu entrei em Direito e fiquei um mês e saí, porque eu não gostei. E aí eu pensei que turismo ia ser um meio que eu poderia tentar desenvolver cidades e lugares socialmente, economicamente, mas dentro do sistema. E aí eu fui estudar fora, eu fui para a Inglaterra, e quando eu voltei, eu percebi que o intercâmbio ele faz um exercício de autoconhecimento, porque quando você mora fora, você não é ninguém, você começa do zero. Então, eu achei que eu queria que muitas pessoas pudessem experimentar essa mesma sensação. Comecei a trabalhar com intercâmbio, e aí, dentro da faculdade, tinham muitos estrangeiros que vinham de fora para o Brasil, e eu falei, interessante, talvez eu vá trabalhar com esses estrangeiros, e comecei a ter paixão em ajudar esses estrangeiros dentro do Brasil se entender e fazer a logística deles e integração deles. E aí eu queria trabalhar com isso e eu fui atrás de vagas que me dessem a oportunidade de desenvolver isso no Brasil. Não existia nenhuma vaga. Então eu comecei a empreender não por necessidade, mas porque eu falei, se ninguém tem para me dar uma vaga, eu vou criar a minha vaga. E aí eu, com um amigo da faculdade que tinha a mesma paixão que eu, a gente montou uma empresa que era para ajudar esses estrangeiros que estavam no Brasil. Mas a gente não fez pesquisa de mercado. A gente achou que eles queriam ajuda. Mas aí, depois que a gente montou a empresa, a gente percebeu que eles não queriam ajuda. Europeu não quer ajuda de ninguém, porque eles já são super autossuficientes, né? Eles ficam eles pegam lá no Google, centro de São Paulo, hotel, e ficam no centro de São Paulo, chegam aqui e ficam desesperados, mas é a forma deles de atuar no mundo. E aí o que aconteceu foi que a gente falou, deu assim, alguma coisa não está dando tão certo. Porém, a faculdade, a USP, nos chamou na FEA, né, que é de Economia e Administração, nos chamou para ajudar um grupo de universidade que estava chegando de Illinois, dos Estados Unidos, para a gente fazer a logística desse grupo que estava chegando no Brasil. E a gente foi ajudar, né, como guias e colocar em hotel e fazer visita a empresas, que eram estudantes de negócios. E depois que a gente fez isso, a USP falou, quer fazer de novo? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? E aí a gente começou, e a gente teve que pivotar, a gente pivotou assim, sabe? Porque a vida levou a gente percebeu. A gente poderia falar, não, nosso core business não é esse. Mas não, a gente falou, aí está uma oportunidade. A gente já está com um cliente, que era a USP e Illinois. E depois que a gente já estava com esses clientes, a gente começou não existia outra empresa fazendo isso no mercado, e a gente conquistou o mercado todo para nós em 6 anos, porque eu vendi essa empresa depois de 6 anos. Em 6 anos a gente já tinha trazido $5 milhões para o Brasil,
e levado esse dinheiro para várias áreas do Brasil, porque toda vez que chegava um grupo, a gente levava em empresas, em universidades e em projetos sociais. E favela, o que fosse, para eles entenderem exatamente o que é o Brasil. Então, só essa empresa já fez eu ticar assim, o sonho da minha vida, que era ajudar o Brasil, né, minhas questões sociais, e impactar e o turismo, né, ser uma forma de autoconhecimento, né? E essa empresa era autossustentável? Então, assim, primeiro não deu tão bom no primeiro momento, mas depois a USP te contratou. E aí, financeiramente, deu certo? Super certo, super certo. E por que você vendeu? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque eu vendi porque eu tive minha primeira filha. E aí eu ficava entre a minha filha e a empresa, né? O meu sócio na época não tinha filho. E eu falei, bom, a empresa já está montada, a empresa... Eu fiz um curso de empreendedorismo que eles falavam, faça a empresa para que ela não dependa de você. Porque se ela depender de você, você é funcionário da sua empresa, você não é um empresário. E aí eu percebi, essa empresa já está rolando, eu vou vender e vou cuidar da minha família. E o valor que eu vendi, até hoje, eu me sustento. Que legal, então, Marina. Mim... Mas é assim, ó, você falou uma coisa que é legal a gente contar pro telespectador, que é a questão da maternidade. A maternidade chegou, eu tive que sair. Não, e aí? Tive que sair, não. Escolha. Foi uma escolha. Uma escolha. Okay. Essa questão, porque eu não tive que sair, mas na hora que eu tive filho, e depois de um ano eu ficava com aquela filha, eu ficava um pouquinho com ela, dava para o pai, depois o pai dava para a escola, depois a escola passava para a babá. Eu falei, eu não tive filho para ficar vendo ela uma hora por dia. E eu tive a escolha, porque eu tive a filha depois de 6 anos que eu estava na empresa, a empresa estava me dando dinheiro, a empresa já tinha me dado lucro. Não foi que eu tive filho no meio do caminho, então eu me planejei. Então, quando eu vendi, eu já estava com estabilidade financeira e o valor que eu recebi já ia me garantir que eu pudesse ficar com a minha filha. Então, foi tudo planejado. Que bacana. Mas quanto dessa escolha partiu de você internamente ou você também teve a boa e velha pressão do ecossistema? Vamos colocar o machismo na mesa. Não necessariamente, mas às vezes até mãe, os avós, sei lá. Não, teve questões da sociedade mesmo, porque o meu ex-sócio, ele era um homem 8 anos mais novo que eu, que não tinha filhos, e que ele falava que eu tinha que estar na empresa 8 horas por dia. Eu falava, eu não quero estar na empresa 8 horas por dia, eu tenho uma filha. E aí começou a ter esse clash. E aí, quem ia? Ele falou, ou eu ou você. Eu falei, eu tô com a minha filha. Então, já tinha, foi uma pressão, não, né? Foi uma... Perfeito. E hoje? E hoje? Quantos anos sua filha tem? Hoje ela tem 11, mas eu já tenho a segunda. Então, aí você já montou também um outro negócio? Fala para nós um pouquinho desse outro empreendimento seu. Aí eu saí desse empreendimento, eu estava em São Paulo, mudei para Atibaia para ter a vida, né, no interior de São Paulo, com a minha filha, família Doriana. Mas quando eu cheguei em Atibaia, porque empreendedor não consegue ficar parado, né? A cabeça não para. E aí lá eu montei uma empresa de óleos essenciais e ervas, de produtos terapêuticos, com uma sócia, uma sócia, que é terapeuta. E aí era um outro ramo, né? Aí eu tive que começar a entender de produto, de como produzia, e era sobre química e álcool. E como eu sou super da área de sustentabilidade, para mim, né, a sustentabilidade é muito importante, todos os frasquinhos eram de vidro, tudo era de papel. Se você devolvesse o frasco, você ganhava dinheiro de volta, porque era retornável, sabe? Então, montei essa empresa também. Quando ela estava já funcionando, até com funcionário, eu tive minha segunda filha. E você resolveu vender novamente a empresa. Vendi de novo. E esse retorno financeiro veio, você consegue vender a empresa e monetizar. Sim, você consegue ter um ROI. Essa segunda não tanto, né? Foram 2 anos, eu não foi para... Deu muito você não dinheiro, deu, mas não teve tempo de tração. Não teve. E agora? E aí agora eu voltei para o turismo.
e agora eu estou com a minha agência de turismo. Mas, por enquanto, eu estou tentando entender, eu como empreendedora de impacto, como que o turismo pode impactar da melhor forma. Por exemplo, eu não vendo cruzeiro. Isso não tá, porque cruzeiro ele impacta, ele causa ele causa danos no alto mar, né, na vida marinha. Então isso já é uma coisa que eu já não vendo. Ou eu não vendo o Peru e Machu Picchu se tiver com alta temporada. Mas eu ainda estou tentando achar um caminho. Tá, deixa eu te perguntar, então, quais os produtos hoje você tem na sua esteira de produtos na sua agência? Você tem funcionário? Fala um pouquinho para nós, você já tem um faturamento bacana? Como é que está essa sua dinâmica na empresa? Agora que eu decidi voltar a trabalhar, né, voltar à vida profissional de fato, porque assim, antes eu estava trabalhando com mentoria, então eu trabalhei com mentoria e ainda trabalho, mentoria de empreendedoras refugiadas, que chegam no Brasil e precisam se refazer a vida, então a gente ajuda elas a se recolocar no Brasil. Mentoria de jovens líderes da América Latina, então isso eu já estava fazendo. E também tentei fazer um aplicativo, que isso é interessante. Eu comecei um aplicativo porque eu fui morar, meu ex-marido é inglês, então a gente foi morar em Londres em 2020, e lá eu conheci um aplicativo que era de vagas de emprego em empresas de impacto. Então, em vez de ser um Cato, um vagas.com, é só para empresas de impacto. Então, porque o pessoal jovem que tem propósito quer trabalhar com propósito, não quer trabalhar em qualquer lugar. O que é empresa de impacto? Boa. Empresa de impacto é aquela empresa que está fazendo alguma mudança social e ambiental e tem responsabilidade sobre o que ela está fazendo e ganha dinheiro sobre isso. Então, ela acha alguma questão na sociedade ou no meio ambiente que precisa ser resolvido e ela vai trabalhar em cima disso. E tem a ver com o propósito das pessoas hoje em dia que não querem trabalhar por trabalhar. E aí, quando eu estava em Londres, eu consegui o contato do dono desse aplicativo, perguntei para ele se ele queria abrir no Brasil, porque eu falei que aqui teria espaço, ele falou que não, ele não quis. E aí eu cheguei no Brasil e falei, eu vou fazer, 2021. Passei por um processo de ideação, eu entrei num programa do Ministério da Economia, do Sebrae, para fazer a ideação, desenvolvi, cheguei no MVP e parei. Responde uma pergunta pra gente. No Brasil, a gente tem dificuldade de lidar com dinheiro e impacto. Né? Ou você faz dinheiro ou você impacta pessoas. E você já trouxe pra gente que é possível impactar pessoas, fazer dinheiro, viver 100 anos com o dinheiro que você faz, ok? Qual que é o segredo? O que você diria para as pessoas que acreditam, têm o propósito do impacto, principalmente a geração Z, e quando a gente olha para as pessoas que a gente vai atender aqui, qual seria a dica, qual é o segredo que você traz para as pessoas entenderem que é possível impacto e dinheiro? Eu acho que se você está resolvendo um problema real, que não é só o seu imaginário, igual eu pensei na minha primeira empresa, que eu não fiz pesquisa de mercado, se é um problema real, as pessoas vão comprar. Para mim é isso que aconteceu na minha primeira empresa. Depois que a gente começou a atender as universidades que vinham, e então não tem como. Quando você está fazendo o que as pessoas querem, você vai ganhar dinheiro. Então acho que talvez é isso, é vir mais para o real. Legal que você quer impactar, é importante, mas vamos achar as dores para trazer soluções, e uma vez que você traz solução, você vai vender. E aí, uma vez que você vende, também controlar. Porque, às vezes, assim, para você vender, você vai ter um gasto enorme para produzir. Então, tem que também saber fazer conta, né? Não vai só vender sem ver se é viável ou não. Mas é isso, eu acho que tem que fazer cursos do Sebrae, por exemplo. Às vezes, as pessoas elas têm uma ideia e elas acham que é só ir, e não é. Eu acho que os empreendedores que dão certo, eles fazem curso. Eu fiz curso do Sebrae, eu ganhei o curso da GV, empreendedorismo, né? Eu fui atrás de bolsa. Então tem que ir atrás, não é só uma ideia e um violão. Mas o legal que a Ana fala é a questão do você, não importa se é serviço ou produto, você consegue vender algo feliz. Você está feliz com você mesmo. Não é que você busca um produto, um serviço que tenha propósito. O propósito está dentro de você.
Tanto é que hoje você tem uma agência de turismo, mas você tem regras para com você mesmo que putz, blindadas. Não adianta o cara falar, putz, eu quero fechar um navio. É isso mesmo. E é isso que a Ana está perguntando. Qual é o segredo desse tesão de fazer, de conseguir? Pra mim, de novo, é o autoconhecimento. Se você, porque quando vem as pessoas percebem quando você tem um propósito, quando você tem, você está lutando por algo. E aí eu acho que, pelo que eu sinto é isso, eu consigo convencer, quando eu tô com alguma coisa na cabeça que eu acho, que eu acredito, você convence as pessoas. E aí você traz as pessoas com você. Morumbi? Eu estudo lá. Então você está em boas mãos. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. IMB Morumbi. Meu nome é Kézia Capura, economista, e hoje estamos falando aqui sobre negócios sustentáveis e economia criativa. Falar sobre economia criativa na perspectiva de indústria criativa no Brasil vem representando em torno de 3,1% do PIB brasileiro. É uma área que vem em crescimento e já se despontando em relação a algumas outras, como indústria de calçados, entre algumas outras. E ampliando no Brasil como um todo, quando olhamos para as capitais brasileiras, e principalmente o estado de São Paulo, que vem aí apresentando uma curva crescente, tanto em relação ao PIB, quanto em relação ao número de pessoas ocupadas em atividades que envolvem economia criativa. Alguns segmentos, como cinema, audiovisual, tecnologia, inovação, criatividade em vários espaços, como design thinking, vem então ampliando e ocupando espaços tanto na oferta quanto está ocorrendo uma demanda também crescente em relação a esse tipo de produtos e serviços. Nesta perspectiva, ticando aqui, observa-se alguns outros pontos também que são importantes em relação a capital intelectual. E pense nisso, é uma oportunidade de negócios e é uma oportunidade de que essa criatividade, essa criação pode se transformar em nota fiscal. Sucesso, empresários, bons negócios sustentáveis. Até a próxima! Oi, sou a doutora Ieda Liz e eu voltei aqui para contar para vocês a respeito de ESG. Nesse episódio nós vamos falar sobre a diferença entre ESG e marketing. ESG não é simplesmente uma campanha de marketing. ESG é uma estrutura, ele tem que ser implantado e ele serve como estrutura de uma empresa. A partir do momento que ele for definidamente implantado, a gente começa a ter indicadores, métricas e números ao nosso favor. Isso é muito importante. Não é simplesmente uma campanha. Não é sobre simplesmente ser sustentável e implantar algumas medidas
simplesmente porque o mundo está falando sobre isso. E daqui a alguns meses, tudo perdido. Não é verdade. O ESG, ele é uma realidade. E nós vivemos essa realidade. As pessoas precisam entender e se colocar no local dessa realidade. No próximo episódio, vamos falar mais um pouquinho de ESG. Até lá! O quanto para você a maternidade e você ter alavancado a empresa e próximo, pelo menos foi o que eu entendi, toda vez que a empresa estava bacana, você tinha um filho. Aí a empresa estava alavancando, você teve outro filho. O quanto isso impactou para você ou não? Ou o quanto você percebeu que quando a empresa chega lá, essa criança chega e você faz uma escolha? Bom, eu acho que primeiro eu sou muito privilegiada de eu ter essa escolha, tá? Porque eu vejo assim, eu quase choro, porque eu vejo entre amigas minhas que têm filhos e que não podem parar de trabalhar. E eu que tenho que deixar a criança na creche com 4 meses. E eu nunca tive que fazer isso. Então, por mais que tenha, foi uma escolha difícil, mas foi uma escolha consciente e de um lugar... Eu me planejei, o privilégio veio do meu planejamento, isso que é importante, porque eu comecei a minha primeira empresa que eu vendi, que me traz frutos até hoje, comprando uma mesa cada um. Eu com R$700, o meu parceiro, meu sócio com R$700, e a gente começou essa empresa assim, entendeu? Então não foi um lugar de... Claro, então, já estudei em escolas particulares, tem todo um histórico também. Mas não foi porque o papai deu dinheiro, a mamãe deu dinheiro e as coisas começaram. Foi muita relação. Então, acho que é isso. Assim, foi difícil escolher, mas não foi. Assim, não, de jeito nenhum, eu me arrependo das minhas escolhas, Marina, de ter ficado com as minhas filhas, porque esse tempo não volta mais. Marina, queria fazer uma provocação aqui. Saindo um pouquinho da seara ali, do filho, indo propriamente para a sociedade, né? Que é um desafio. Eu acho que quem empreende, né, aquela vontade de, vamos ser sócio. Então, é um entusiasmo, tudo é um novo, né? Então, a gente acaba não estabelecendo muitas vezes as diretrizes, regras, e a gente não acaba talvez nem imaginando, né, eventualmente, como será eu sendo mãe, eu sendo pai. Então, a gente empreende e está tudo bem, a coisa está começando e tal. E aí, no meio do caminho, você teve a gravidez ali e tal, e você falou de uma escolha pessoal, você falou, não, vou cuidar da minha filha, você priorizou e tudo bem. A pergunta que eu te faço, dentro desse processo da sociedade, de escolhas, né, você entende que você poderia se manter na sociedade se houvesse flexibilidade do outro sócio, desse primeiro sócio, ou até mesmo do segundo sócio, ou foi uma opção real, eu não quero mais, não importa se ele flexibilizar ou não. E se isso poderia ter sido, hoje você estabeleceria, de repente, um parâmetro diferente para enfrentar, talvez, uma situação que pode ocorrer, ou poderia ocorrer. Você pode optar, de repente, a ser mãe, adotar uma criança, como que você trataria isso hoje? E se você fosse para dar um conselho para quem deseja começar uma sociedade, qual que seria, olhando para esse teu retrospecto? Bom, essa questão do relacionamento entre os sócios é uma coisa que não é super fácil, né? Pode dar certo, pode dar errado com qualquer um. E vai muito do amadurecimento das pessoas, de saber se comunicar, o que não é uma coisa também tão fácil. Não é todo mundo que tem, né, essa habilidade. Eu acho que se fosse hoje em dia, eu conseguiria talvez já começar com limites que quando eu era mais jovem eu não sabia o que ia rolar, como ia rolar. Porque quando começa uma sociedade, é o que você falou, tá todo mundo oba-oba, nossa, claro, eu te entendo, você me entende, a gente está junto. Só que a hora que... E outra questão, quando começa a sociedade não tem dinheiro. Isso. Quando tem dinheiro envolvido, as coisas mudam. Entendeu? Então, as pessoas mudam. Acho que todo mundo sabe, né? A gente conhece a pessoa quando ela tem dinheiro. Não é isso que falam? Dão dinheiro na mão de um homem para ver quem ele é.
Então, se fosse para falar para alguém, eu acho assim, a dica que eu dou é, antes de começar, quando você for começar uma sociedade, já pensa que ela, como se você já tivesse sucesso e você já tivesse com milhões em mão. De verdade, porque as pessoas começam a colocar um monte de sócio em ideias que elas têm de startup, tem 5 sócios já. Um não faz nada, um faz muito, o outro não sabe o que está fazendo lá. E eu falo, mas por que tem aquele peso morto? Ah, porque ele é meu amigo. Ah, mas não tem problema, deixa ele. Eu falo, não, porque você tá pensando como se vocês nunca vão ter dinheiro. Daqui a uns anos, quando tiver 20 milhões para dividir, vocês vão, né, não querer dar para o peso morto. E aí começa a criar os problemas. Então, acho que é isso. Quando for pensar, já pensa assim, vamos dividir certo. Quem realmente tem tempo, disposição, quem deu a ideia, quem vai executar. Já vamos dividir as nossas cotas. Para mim, seria isso. Uma coisa muito mais real do que só... Não houve uma conexão ali na sociedade para findar a sociedade. Infelizmente, o teu sócio ele foi inflexível dentro daquele momento que você estava passando. É isso? Eu acho que sim, mas isso faz tempo, né? Ele era muito jovem, eu era muito jovem também, mas sim, houve uma inflexibilidade. É porque quando você trouxe a questão das empresas, eu vi que você trouxe sempre com muito carinho. E quando a gente começa algo, a gente tem um apego. Sim. Quer queira, quer não, eu falo que quer queira, quer não é um filho, né? Corporativo, sim. Mas eu falo, é um filho, eu tenho 4 filhos que eu deixei para o mundo, mas ainda eles estão sendo cuidados, isso que eu fico feliz, entendeu? E eu faço essas empresas de verdade, para o mundo. Quando eu vendi a minha primeira, a segunda, eu não fico com... Porque eu criei e eu criei de uma forma tão sustentável que elas vão... eu criei para o mundo, eu não criei para mim. Eu não tenho esse apego ao ego de ser a dona, fundadora há 30 anos. Para mim não é isso. Para mim é criar... Ok, isso eu fiz, queria fazer, fiz. Quero fazer, fiz. Eu tô com uma startup nova agora. Com uma amiga, que eu já fico falando, meu Deus, você é minha melhor amiga. Ela gosta de sociedade. Ela gosta. Mas, gente, também tem esse lado que ele fala. O cara foi inflexível. Mas, às vezes, a necessidade da empresa... Era exigido que você estava presente. Eu acho que quando você também tomou a decisão, eu acho que não ficou aquela coisa de se apegar, o cara está sendo sacana ou alguma coisa do gênero. Não, no meu momento eu não consigo estar 100% com a empresa. Eu não vejo assim muito inflexível. Eu vejo a realidade de uma empresa. CNPJ não tem coração, gente. Sim. Vamos combinar? Poxa, ele podia falar, não, vamos fazer uma estrutura de um berçário aqui na empresa, tudo bem. Exato, talvez uma mulher tivesse essa visão. Isso. Eu acho que talvez uma mulher tenha essa visão. Eu acho que às vezes a necessidade da empresa faz você Eu acho que também o inflexível que eu trouxe não é que não houve flexibilidade da parte dele. Não houve visão de negócio, ele olhou para uma situação pontual. Porque numa empresa mulheres engravidam toda hora. Com certeza. Então, por exemplo, eu tenho lá 98% do meu quadro de funcionário é mulher. Se todo mundo engravidar, eu fecho a empresa. Não, mas então... É ajustar isso, entendeu? Exato. Depois que eu saí, porque antes de sair eu fiz todo o quadro de conduta, né? Todas as condutas da empresa. Eu deixei por escrito. E aí eu queria que fosse 6 meses de licença maternidade para mulher, 6 meses de licença maternidade para homem. Eu queria que fosse escala 4x3. Entendeu? Eu queria que já fosse híbrido. Isso há 10 anos atrás. Uma cultura, né? E aí, depois que eu saí, tudo isso foi implementado. Ele implementou tudo. Ele ficou 1 ano e poucos em licença paternidade. As mulheres que entravam em licença maternidade tinham mais tempo. Então, de uma certa forma, eu deixei um legado. Não aconteceu comigo, não aconteceu para mim, mas a empresa funcionou como eu desenhei. Então, para mim, isso é mais importante do que ela ainda ser minha. E principalmente você não se arrependeu porque você tem um preciosíssimo Exato. Né, dentro da tua casa que você cuidou do principal. Exato. Então, isso é importante. Porque muitas pessoas também tomam decisões e depois se arrependem. Exato. Não, e agora que elas estão grandes, eu falei, bom, agora eu posso pegar toda essa minha energia de empreendedorismo e voltar e refazer. Eu tive uma ideia, 2 ideias, 3 ideias, eu vou continuar tendo ideia. Eu estou começando uma startup, eu tenho certeza que ela vai dar certo. Entendeu? Agora com pesquisa de mercado, entendeu? Fazendo tudo direitinho.
Então, é isso. Mas agora com o tempo que eu quero dar para minha profissão. Tudo tem seu tempo, né? Exato. E tudo tem os degraus, as escadas. É muito lindo ver a sua história. Mas o bom do empreendedorismo, para deixar... O bom do empreendedorismo é que ele te oferece você ter uns ganhos maiores do que quem trabalha em empresa como funcionária. Isso eu não teria essa opção que eu tive se eu estivesse trabalhando para uma empresa. Isso eu tenho certeza. E o que te motivou a abrir agora uma nova startup? É questão mesmo de querer mudar uma realidade que eu não me conformo, que é na área de meio ambiente, na verdade. Como eu tenho minhas filhas, né, eu tenho 2 filhas. Qual a idade delas? Qual a idade delas? 8 e 11. E aí eu vejo, gente, toda vez que tem festa de aniversário, são muitos papéis, é muito embrulho, é muita coisa, é muita embalagem. E aí você ganha o presente, você não gosta do presente, tem que devolver o presente, aí você guarda o presente para dar para outra pessoa, você doa. E aí as pessoas gastam dinheiro, gastam tempo, você também gasta dinheiro. E aí eu quero resolver isso. Até para um consumo consciente, para menos lixo, para as crianças aprenderem que menos é mais, elas não precisam. Tem festa de aniversário com 30 crianças, as crianças ganham 30 presentes. Né? Acho que às vezes, dependendo, né? Então, esse é o meu próximo. Eu não vou contar exatamente como eu vou resolver isso, já está tudo alinhado, mas essa é a minha próxima. Maravilha. E aí? Qual é o seu sonho grande? Seu sonho grande? Meu sonho grande? Eu acho que é voltar a ser essa mulher empreendedora que eu já fui e ter muito dinheiro entrando na minha conta, porque hoje eu vivo do dinheiro que eu fiz, mas eu quero muito dinheiro entrando de novo. E as minhas filhas saudáveis e eu saudável. E é isso. Qual o próximo passo? Bom, o próximo passo eu vou continuar com a minha agência de viagens, porque eu tenho uma agência de viagens, então eu vou continuar com ela. E enquanto eu vou desenvolvendo a minha startup, porque eu sei que a startup ela pode levar um tempo para acontecer, né, para dar certo. Então eu vou fazer as duas coisas as duas coisas. E eu tô falando com já desenvolvedores, que a parte mais difícil de startup é achar desenvolvedor, né, para entrar com a gente. E é isso. Eu queria só fazer uma observação que você falou agora aí, no meu ponto de vista. Você falou, eu quero voltar a ser aquela mulher empreendedora. Na minha visão, você ainda é uma mulher empreendedora, ok? Você simplesmente estava vivendo o seu momento, se reorganizando para colocar em prática essa mulher empreendedora. Mas ela sempre esteve aí. Então, acho que isso nunca adormeceu dentro de você. Sim. Tanto é que você não parou até hoje. Sim. Talvez você, dentro do teu flagelo, dentro do teu momento ali de busca de algumas respostas, você deixou isso adormecido. Mas você não deixou de ser uma mulher empreendedora, na minha opinião. Eu estou errado, gente? Não, é verdade. Não, uma mulher empreendedora que está colocando os projetos para rodar. Eu acho que foi isso que... É mais isso. Claro, não sai da gente. Primeiro que eu já tentei trabalhar para empresas, não dá. Uma vez que você faz... Eu não consigo mais voltar a ser funcionária. É uma coisa assim... Primeiro que quando as pessoas te trazem regras que você não aceita, você acha que sempre dá para fazer melhor. Então, assim, não dá para voltar. Uma vez que você começa no empreendedorismo, é muito difícil voltar para ser funcionária. Sabe o que eu acho bacana também? Que assim, ela é uma pessoa bem-sucedida, porque ela criou grandes empresas lucrativas, vendeu na hora certa, não tem nenhuma assim, culpa nem nada e nem respinga isso nas meninas. Eu acho que isso é legal. Você não falar, parei isso, parei aquilo por você. Não, simplesmente é muito bem resolvida. E o legal que eu acho que falta no empresariado do mundo, não vou nem falar do Brasil, é esse inegociáveis. Ela só evoluiu, ela só teve muito lucro e muita realização porque ela sempre lidou com o inegociável. Puta, eu não vou vender, eu não vou isso, eu não vou aquilo, e tchau, gente. E ainda deixa a semente daquilo, só que eu estou indo, mas eu quero esses inegociáveis. Então, você não acha que assim, o empresário hoje é aquele cara que está com dinheiro
mas em compensação tem uma carga de frustração muito grande, porque ele não soube trabalhar os maiores patrimônios da pessoa, que é os inegociáveis, os propósitos que você levanta. Ah, não. Quando você vai em cursos ou palestras de ESG ou de empresas de impacto, você mais vê a gente que trabalhou 40 anos dentro das empresas e agora fala, eu preciso respirar, eu preciso viver de alguma coisa que eu acredito. Isso é muito... Então, a pessoa esperou 40 anos para, de repente, nos últimos, mas assim... Para aí, então, começar a viver alguma coisa que realmente fala com o coração dela. Isso eu não consigo. Isso é... Show! Muito bom. E o tempo acabou. Muito bom. Parabéns, uma inspiração. Foi sensacional, para todos Marina. Muito obrigado. É o que todos aqui desejamos, que você seja muito bem-vinda, como os outros feras novos que chegaram para arrasar. Ah, que delícia ter vocês aqui outra vez em mais um programa Além do Texto. Pessoal, o tema de hoje é um tema muito legal e engraçado também. É o que eu venho encontrando naqueles textinhos que eu tenho na Escrever Arte, que eu recebo dos alunos. Referência que nunca existiu. Se você joga lá no ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial generativa que você use para construir texto, você põe um assunto, pede referência, ele traz um monte. Mas nem todas são verdadeiras. Tem algumas vezes que nem uma é verdadeira. E aí, faz o quê? Para discutir isso, Renatinha Munhoz, vem aqui, doutora. Olá, prazer. Tudo bem? Prazer é meu, olá. Que esse assunto dá pano para manga, hein? Nossa, é demais. Referência que nunca existiu. Muito comum. É muito Porque comum. Porque a IA parece muito criativa. É isso. Generativa, ela gera texto, gera valor. Olha que interessante pensar que ela traz algo verossímil, bonito aos olhos, porém vazio de significado. Não existe a citação. Eu sou daquelas professoras que bate referência. Bate. Eu também, Com claro. certeza. Eu vou lá, às vezes no livro, na biblioteca, pesquisar, citar ali a citação. E se não estiver, perde a legitimidade. Calma aí, vamos fazer um adendo. Nós somos dessa época, hein? Para conferir referência, tinha aqui na biblioteca. E até a biblioteca. É isso. Agora tá mais fácil. Você joga no Google. Se houver o PDF, se tiver o PDF, Open Access, ok. Pois é, mas essas vozes que falam no texto precisam ser o quê? Legítimas, verdadeiras, não só verossímeis. Não adianta ser bonito por fora e não existir, né, na essência. Portanto, é importante, como diz lá Norman Fairclough, traz essa referência de que nós temos vozes dentro do texto que precisam saber ali trazer referências reais, científicas para o nosso enunciado. Pronto. Portanto, a ideia de letramento, essa responsabilidade, né, essa autonomia também, já que falava Paulo Freire, né, autonomia do estudante. E o letramento da Magda Soares, porque não dá para fugir disso, né? O letramento acadêmico é fundamental, esse rigor científico, essa base que nos traz o conhecimento real. É verdade, é importante lembrar que, assim como nós, professoras, também tínhamos os alunos que precisavam pesquisar referência livro por livro. Agora você pode usar a IA para isso. Joga o PDF, pede para tirar citações reais, com páginas reais, mas tem que fazer o quê? Conferência. Conferência. É isso. Às vezes ele traz o link não existe. Não existe. Alguma coisa assim, ele inventa. Pega o material verdadeiro, joga lá no seu chat e pede a referência e daí dá uma conferida. Ctrl F. Já usou isso? Perfeito, acha qualquer palavra dentro do seu PDF. Gostou dessa dica, hein? Muito. Pronto, alunos, repliquem. Muito obrigada, Renatinha, por estar aqui no Além do Texto. E eu espero vocês para a próxima fase. Tá quase acabando, hein? Que triste. Vai deixar saudade. Mas ainda tem, hein? Além do Texto, IA. Eu sou Damares Martins, escritora do livro Contos de um Médico. E hoje vamos falar sobre um personagem muito presente nos dias de hoje. Aquele que parece ter todas as respostas para a vida. Ele dizia que tinha respostas para tudo. A vida, carreira, fé, propósito. Mas quem tem todas as respostas, geralmente tem poucas perguntas internas. Análise. Então, na psicologia, nós podemos também perceber que pessoas desse tipo, com pouco conhecimento, elas podem superestimar a própria capacidade. E na inteligência emocional, a sabedoria começa quando alguém diz: eu ainda estou aprendendo. E nos contos do coach gospel,
aparece um homem que falava com muita autoridade e tudo parecia muito convincente. Até que uma pergunta simples apareceu. Se alguém realmente encontra todas as respostas, porque precisa convencer todo mundo disso em todo o tempo. Pessoas com pouco conhecimento sobre determinado assunto, elas podem superestimar sua própria capacidade. E pesquisas mostram que quanto mais uma pessoa ela realmente estuda um tema, mais ela reconhece o quanto ainda não aprendeu. Então, sempre temos algo a aprender e na psicanálise o excesso de certeza ele pode funcionar como uma defesa contra a insegurança interna. Eu ainda estou aprendendo, então vamos lá. Porque maturidade não é aparecer perfeito, mas maturidade é continuar crescendo. E eu sou a Damares Martins e esse foi mais um episódio Será que dá match? Com o apoio da @Vekudaca e Café Cultura. Olá, estrelas e cometas do programa Em Frente às Feras. Você se sente travado no digital? Acha que posta e não fala com ninguém? Pois provavelmente você está falando com ninguém mesmo. Porque o digital não é óbvio, mas existem estratégias simples que funcionam. E você não precisa postar todos os dias, nem fazer dancinha para ter sucesso com o seu negócio no digital. Então, se você quiser saber quais estratégias são essas, me siga nas redes sociais e vem falar comigo dizendo: quero destravar, Carol, @CarolPrieto Mentora. Conheça a EMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da EMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A EMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AEMB Morumbi.